Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Então, nesta aula nós iremos implementar o que nós explicamos na aula anterior com relação à edição, né, de um elemento da lista. Então, nós temos aqui uma lista de clientes e agora nós queremos estar aí editando, né, esse elemento. E no vídeo anterior eu expliquei todo o conceito e agora vamos para a prática, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos nos situar aqui. Nós teremos que, primeiramente, criar um link, tá? Um link para edição, né? Então, nós temos aqui a nossa tela, nós temos aqui um link para a exclusão, tá? E agora nós queremos fazer um link semelhante para a edição. Então, perceba que começou a ficar meio carregado aqui dentro dessa string. Tá? Então, quando começa a ficar meio carregado assim dentro da string, nós sugerimos fazer uma separação do conteúdo Java do conteúdo que vai ser HTML. Por exemplo, essa aqui é a linha que está sendo HTML, certo? Então nós podemos vir aqui e separar. Olha só, colocar um delimitador e separar e voltar aqui. Ó. Pronto. Eu até mostrei esse exemplo na edição, na explicação do excluir com esse delimitador, mas eu não apliquei ainda, não tinha aplicado. Então eu vou aproveitar agora para aplicar. Olha só, isso aqui é uma impressão. Nós queremos imprimir o e-mail concatenado com um link, né? Então o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos apagar esse alt print daqui. Apagamos. E podemos agora colocar o delimitador novamente. Tá vendo? Olha só. Esse delimitador com sinal de igual, ele substitui o alt print. Tá? Perceba que com o alt print a gente precisa pôr um ponto e vírgula. Se não usarmos o atalho, então nós temos que colocar assim, ó, c.getEmail e aqui ponto e vírgula, tá? Agora, quando nós colocamos, e aqui o alt.print, né? O alt.print, é isso que a gente tinha que fazer. É assim, ó. Pronto. Mas, um atalho seria o seguinte, o sinal de igual, ele substitui o alt.print. Então, ele não precisa colocar o ponto e vírgula no final. Senão seria como se a gente estivesse colocando ponto e vírgula dentro do parâmetro do sinal de igual. Então o sinal de igual ele substitui o alt.print, o alt.print, tá? Então a gente não precisa colocar e não devemos colocar o ponto e vírgula. Se você colocar o ponto e vírgula aqui, ele vai dar um probleminha para você. Deixa eu colocar aqui. Ele não vai estar com sintaxe corretamente, tá? Correta. Então a gente tira aqui. Beleza. Então imprimimos o e-mail. Agora que nós queremos imprimir dinamicamente é esse i. Esse i também vem do objeto cliente C do momento que nós estamos processando essa tela. Então nós vamos substituir aqui. E aqui nós colocamos C, de novo, igual, ponto. C.get, e aqui o i, né? Desculpa, perdão, eu estava tentando procurar uma propriedade do cliente aqui, mas na verdade é a variável i. Esse aqui que a gente quer imprimir. Tá? Somente a variável i do momento. Que é o índice, nós estamos trabalhando com o conceito de índice, tá certo? Então, é isso aí para excluir. Agora nós queremos fazer o alterar. Então aqui nós temos, eu posso duplicar, ah tá, esse aqui já não tem mais, tá? Esse aqui é o do comando de impressão. Então perceba que nós separamos aqui, né? Nós separamos o que é Java e o que é HTML. Aí você fala, pô, mas isso aqui também não é Java? Poderia estar aqui dentro? Poderia, eu poderia vir aqui e falar alt.print e aqui colocar c.get e-mail, daria na mesma, olha lá. Daria na mesma e eu poderia remover essa linha e deixar apenas essa aqui. Mas eu vou deixar daquele outro jeito, por quê? Porque agora nós estamos imprimindo o e-mail. Tá? Mas nós podemos querer imprimir outros dados também, podemos querer misturar com HTML. Por exemplo, queremos colocar em negrito. Faz conta que quero pôr em negrito aqui. Ou quero criar um título. Aí já começou a ficar mais fácil da gente manipular o HTML junto com o Java aqui. Tá? Então, por enquanto não vou fazer isso, é só para a gente... Eu só quis justificar o porquê que eu vou deixar ele aqui fora por enquanto. Tá? E aqui nós vamos fazer um outro link na sequência. Então nós temos aqui o link do exclusão, né? E agora eu vou fazer o link da alteração. Tá? Eu posso chamar de editar aqui, né? Editar, por exemplo. Posso chamar uma função JavaScript para fazer essa requisição e editar, ou eu posso fazer requisição direto. Tá? No caso do excluir, nós fizemos uma função JavaScript que nos leva para aquela requisição, porque a gente queria fazer uma intercepção antes de fazer a requisição. Ou seja, nós queríamos interceder entre fazer realmente a requisição ou não.
porque nós tínhamos que tomar uma decisão para verificar se não foi um acidente naquele clique, né? Agora, no editar, acredito que aqui não tem necessidade. Por quê? Você vai perguntar se tem certeza que você deseja editar? Não é o caso aqui. Então, eu vou tirar essa chamada JavaScript e vou fazer uma chamada direta para o nosso servlet. Então, eu vou chamar aqui, ó, cliente, né, passando como parâmetro o i igual, e aqui esse i vai ser gerado dinamicamente. Tá? Não tem essa aspas, porque não é... Opa, perdão, tem sim. Tem aspas. Neste caso aqui, nós podemos trabalhar com aspas normal e não com apóstrofo. Mas como a maioria gosta de falar, aspas simples e aspas duplas. Não tem problema não. Tá? Então, vamos lá. Uma vez um colega meu falou, não existe aspas simples e aspas duplas. E eu concordo com ele. Mas não é o caso. A maioria fala, tá bom? Nós não estamos numa aula de gramática aqui. Aqui nós vamos colocar assim, ó, editar. Aí colocamos editar. E tá jóia, né? Já tá. Acho que já vai funcionar agora. Nesse caso aqui, nós colocamos aspas simples, ó, tá vendo? Tá vendo? Aspas simples aqui por causa daquela sintaxe que nós estávamos trabalhando. Então, nesse caso, a gente pode até arrumar aqui, ó, colocar aspas normal, tá? Aqui nós não precisamos de aspas e assim vai funcionar corretamente. Pronto. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos testar, né? Então vamos abrir essa página. Vamos iniciar aqui o nosso Tomcat. Iniciando ele aqui. Dando Start. Só para ver se essa listinha de editar, ele vai estar funcionando. Perceba que vai ficar bem coladinho aqui o excluir do editar. Nós podemos colocar até fora do link uma barrinha assim, ó. Uma barrinha só para ficar um do lado do outro ali. Tá? Vamos abrir o navegador. Agora está no 8080 aqui, né? Bati. Ele fez a requisição, tá? E aqui eu vou colocar um e-mail. firmerson@htcurso.com. Beleza, ele adicionou e acrescentou aqui o editar, o excluir, tá? E o editar. Perceba aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu quero que você olhe. Olha lá, cliente passando como parâmetro e igual a zero. Se eu clicar aqui, ó, olha o que ele faz. Ele chama o cliente passando como parâmetro d igual a zero. Ou seja, ele passou o índice. Então ele fez uma requisição passando o i igual a zero. Tá? Só que essa requisição, por padrão, é uma requisição pelo método get. Por padrão, essa requisição é get. Tá? Qualquer link, qualquer clique que você der em link é uma requisição get. Só que o nosso get ele tem que ser trabalhado. Né? Então vamos olhar ali o nosso get. Como que tá. Vamos abrir aqui o nosso servlet. E vamos dar uma olhadinha para o nosso get. Como que tá. Bom, o nosso get ele está preparado para pegar, de fato, o i, tá vendo? Fez uma requisição, ele pega o i, se for diferente de null, diferente de vazio, ele exclui. Então o que ele fez? Ele excluiu o nosso usuário. Perceba que depois ele carregou uma lista vazia. Então ele realizou uma exclusão, mas não era para realizar uma exclusão, porque agora nós vamos acrescentar um novo parâmetro que vai decidir, nos ajudar a decidir se é para excluir ou se é para preparar o formulário para edição. Tá? Então é isso que nós temos que verificar. Então vamos criar aqui o que nós chamamos de string a, né, que é um parâmetro de P. Vamos colocar P aqui. No que eu expliquei foi action, né? A de ação, né? Então posso ser aqui, ó, ação. Vamos colocar assim, ó, ação. Request ponto get parameter. E aqui vamos colocar ação. Vai ficar assim, mais interessante. Tá? Na didática lá eu usei A, mas aqui eu vou usar ação. Ficar um pouquinho mais didática ainda. E eu só vou poder tomar decisão baseado nessa ação. Tá? Então, ou seja, se chegar o parâmetro i e o parâmetro ação, aí eu consigo fazer alguma coisa. Se não, eu só mando exibir uma lista. Tá? Então eu posso até fazer um teste assim. Ó. Se eu tenho o i, tá? Se o i é diferente de nulo e o i é diferente de vazio, e o i é diferente de vazio, então existe um i, certo? E existe uma ação. A ação também é diferente de nulo, né? E a ação também é diferente de vazio. Ou seja, eu tenho o i e tenho a ação. Nesse caso aqui. Então o que eu faço? Eu tenho que decidir o que fazer baseado na ação. Né? Se a minha ação for igual a excluir, vamos chamar assim, ó, ESC. Se a minha ação for excluir, eu tenho que fazer uma coisa. Se não, se a minha ação for alterar, vamos chamar aqui edit.
Pronto. Eu vou fazer outra coisa. Beleza? Eu vou fazer outra coisa aqui. Então, quando for excluir, nós já temos o código. Ó. Eu nem preciso mais desse teste aqui. Ó. Eu arranco aqui e jogo aqui. Pronto. Excluir. E se for alterar, o que nós queremos fazer? Aqui nós temos que descobrir qual é o elemento que está chegando, qual é o índice que está chegando, para que a gente possa carregar o objeto atualizado dentro do formulário. Ele pediu através do índice, nós identificamos e entregamos para ele uma tela com aquele objeto atualizado. Tá? Então aqui nós temos que descobrir qual é o objeto. Então nós vamos fazer assim, o cliente, esse é o objeto cliente que vai ser alterado. Tá? Nós vamos acessar ele na lista. Então vamos pegar lista.get, é lista mesmo? Deixa eu ver como que eu chamei lá em cima a propriedade. Ah, tá aqui, ó. Cliente service, né? Chamei aqui, ó. Cliente service, ponto, get todos os clientes. Aqui eu tenho a minha lista de clientes, mas eu quero buscar só um específico. Então eu vou até sugerir um método novo aqui, ó. Vou buscar por índice. Pronto. Olha só que legal. Se a gente tivesse um método aqui, ó, buscar por índice, ia ficar interessante, que eu passo aqui o índice que está chegando para mim, esse i, só que eu vou fazer uma conversão nesse i primeiro. Vou chamar aqui. Eu posso até fazer uma conversão direta aqui, mas eu vou fazer assim para ficar didático. Ó. Ó, índice vai receber um inteiro convertido. E aqui eu mando buscar pelo índice. Olha só o que nós acabamos de falar. Ó, service, me dá um cliente, eu vou te passar um índice e você vai me retornar um cliente. É esse cliente que eu quero alterar. Tá? Então nós não existe esse método ainda, buscar por índice dentro do nosso service. Porque o nosso service ele faz cadastro, ele coloca na lista, ele retorna a lista inteira e agora nós vamos fazer com que ele retorne apenas um item da lista, para facilitar a nossa vida. Então eu vou dar um Ctrl 1 para criar esse método e vou colocar aqui, ó, bom, buscar por índice. Então a gente vai ter que entrar dentro da lista e buscar por índice. Então já existe, na própria classe list, já existe um buscador por índice. Tá? Então eu aproveito esse buscador da própria classe de lista, de listagem, e carrego o cliente que ele está sendo solicitado aí para ser carregado. Tá? Então perceba que está assim. Ó. Então nosso buscar por índice apenas encapsulou um método padrão que já existia dentro da lista, que nos retornou o objeto que está naquela posição. Tá? Então, voltando aqui, o que nós temos agora? Passamos o índice e ele localizou o objeto para a gente. Tá? Nesse caso, agora, o que nós queremos fazer agora? Nós queremos anexar esse cliente para levar ele para a tela. Então, como nós vamos colocar esse cliente de modo que ele seja carregado dentro da tela? Então, perceba que aqui nós carregamos a lista apenas. Mas nós não queremos levar apenas a lista para a tela. Nesse caso, nós queremos levar a lista para a tela e também aquele cliente que vai ser alterado. Então, nós vamos ter que adicionar de alguma forma aqui o request, o quê? Um atributo, vamos chamar aqui de CLI. Pode ser o cliente, CLI. Pronto. Eu coloquei uma chave aqui que eu quero jogar esse cliente aqui dentro dessa chave. Tá? Mas, poxa, mas o cliente foi declarado dentro desse else if, então ele não existe, está fora do escopo, né? Realmente, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar assim, ó. Eu posso declarar aqui fora um cliente e falar que esse cliente inicialmente começa nulo, nesse caso ele vai levar o cliente nulo para lá. Ou, e aqui eu só faço a atribuição, eu tirei do escopo, só para que ele possa ser visível aqui. Só que ele não foi inicializado. Ele falou que não foi inicializado. A gente pode fazer isso aqui somente como propriedades. Em propriedades de classe, a gente pode deixar uma propriedade declarada assim e ele já tem um valor inicial padrão. Quando nós estamos dentro do escopo de método, nós não podemos deixar uma variável assim. Ó. Essa explicação eu faço lá na outra playlist sobre Java essencial, eu explico essas diferenças aí. Tá? Então qualquer coisa você dá um pulinho naquela playlist lá. Bom, agora aqui é o seguinte. Então qual que é a ideia? Estou fazendo uma requisição get, então quer dizer que eu quero carregar uma tela com uma lista. Não importa se eu vou estar excluindo ou se eu vou estar alterando, eu vou carregar uma lista independente. Essa lista, essa tela de listagem, ela pode trazer junto um cliente ou não. Tá? Se for para exclusão, nós não vamos carregar cliente na tela, mas se for para alteração, nós vamos carregar. Tá?
Então, o que nós vamos fazer aqui? Pus muita água nesse tereré. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente fala assim, ó, tereré de pedreiro, quando a gente coloca muita água, porque a pessoa trabalha no sol, né, suada, e tem que tomar muita água. Eu fiz servir um tereré de pedreiro aqui agora. Cultura regional, tá? Bom, então aqui que a gente faz? New. Eu posso colocar assim um new cliente, por quê? A gente pode trabalhar com a ideia assim, bom, eu posso criar um cliente sem propriedades, sem definição nas suas propriedades, como nome, e-mail. Hoje tem só e-mail, mas pode ter nome, e-mail, telefone. Um cliente novo ali, sem definição, sem valores para essas propriedades. Tá? E caso ele seja chamado para edição, aí nós carregamos ele com os dados vindo da lista. Tá? Por que isso? Por que isso? Vamos pensar direito. Porque olha só, lá nessa tela, cliente JCP, nós vamos ter que carregar de algum modo o e-mail do cliente aqui dentro. Ó. Então, só que esse e-mail vai ser carregado em que situação? Vai ser carregado na situação em que o usuário clicou no editar. Mas quando ele não clicou no editar, clicou no excluir, o que eu carrego aqui dentro? Então eu posso carregar um e-mail vazio. Então por isso aquela instância vazia, com propriedades vazias, ela vai me ajudar nesse momento. Tá? Então talvez a gente não consiga não consiga enxergar isso agora. Não consiga enxergar isso agora. Então de repente eu posso até deixar sem isso aqui para você entender. Mas vamos lá, vamos lá. Tá? A ideia aqui é a seguinte, eu vou criar um objeto, por enquanto, vazio, tá? Aqui, e vou anexar ele aqui. Pronto. Aqui no meu cliente, o que eu tenho que fazer? Eu estou passando o cliente para cá, eu tenho que pegar o cliente. Assim como nós pegamos a mensagem para poder imprimir na tela, nós também vamos ter que pegar o cliente agora. Tá? Vai ser a mesma coisa, muito parecido com isso daqui. Então vai ser algo assim, ó. Nós vamos declarar aqui, quando essa tela for carregada, né, nós vamos tentar acessar agora o cliente. Então a gente faz assim. Não vai precisar. Vou pôr assim, ó, cliente, só que cliente, ó, Ctrl espaço para ele importar. Aí ele vai importar aqui em cima, ó, tá vendo? Import cliente. Tá? Cliente, recebe. Agora eu vou pegar aqui, ó, já convertido. Request ponto get atributos. Aí vamos pegar aqui o atributo chamado CLI. Tá? Então esse request attribute é a mesma coisa, tá? Que nós fizemos nos outros exemplos. Aqui nós colocamos ele no atributo, chamamos o atributo de CLI e coincidentemente a instância também se chama CLI, mas aqui poderia ser banana, tá? Não necessariamente CLI. Tá joia? Então, opa, estou meio bagunçado aqui. Vamos lá. Então, tá ali. Então nós pegamos o cliente, chegando aqui tá vindo como parâmetro, e agora eu quero imprimir os dados desse cliente aqui nessa variável. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. CLI.get e-mail. Tá certo? Agora esse CLI, ele não pode ser nulo. Então eu tenho que garantir que sempre vai ter um CLI aqui. Porque se eu manter um CLI nulo, eu tenho que fazer um monte de if aqui dentro. Ó. Se o meu CLI for diferente de nulo, então carrega o e-mail, entendeu? Né? Ou de alguma forma, para eu manter essa requisição aqui, essa chamada, esse acesso, CLI.getEmail, esse cara tem que existir, não pode ser nulo. Então, quem que está trazendo para mim uma instância é o servlet. Então, eu falei assim, servlet, você cria uma instância de cliente, tá? Que é para atender o caso em que nós não vamos chamar a tela no modo editar, ou seja, no modo excluir. Se eu chamar no modo excluir, eu vou levar um cliente mesmo assim para a tela, porém, não vai ter e-mail para preencher, não vai ter ID, não vai ter nada, tá? Então vai ficar assim, ó. Lembrando que eu tenho que ter o ID também. Então, input, aí type, só que agora eu vou colocar escondido aqui, ó. Um campo escondido, com o nome dele igual I, né? O ID que eu falo, o identificador é o índice nesse caso, tá? E o valor é igual, por exemplo, aqui, a I. Aí você fala, bom, mas cadê o índice?
cadê o índice? De onde está vindo esse índice aqui? Né? Isso é uma coisa importante, ó, porque olha só, esse nosso cliente aqui, que nós acabamos de carregar ele, buscar por índice, eu já busquei qual é o cliente. Tá? Então, de alguma forma, eu tenho que guardar o índice dele também, lá na tela. Por quê? Porque na próxima requisição, que é o post, ele vai querer alterar esse cliente. Então, se ele for querer alterar esse cliente, aonde que está esse cliente alocado? Né? Qual é a posição dele que ele está alocado? Tá? Então, eu tenho que ter esse índice aqui, ó, para poder, na ida, no post, identificar o cliente. É como se fosse o identificador dele. Tá? Então, nesse caso aqui, como que a gente faz para colocar esse índice aqui? Como que a gente faz? Podemos fazer aproveitando a requisição do editar, tá? Nós podemos fazer, ou podemos também fazer o seguinte, ó. Quando nós clicamos no editar, nós não chamamos o do get e nós já não temos esse i aqui, nós podemos passar ele de volta. Se você quiser, a gente pode fazer isso aqui, ó. Request.set, set attribute. Então, podemos passar o índice para ele, ó. Numa boa. Assim, ó. E pronto, ó. Passamos o índice, ó. Também. Tá? Isso. Se nós passamos o índice também para lá, então isso quer dizer o quê? Que aqui na nossa tela nós podemos capturar esse índice também. Olha só, assim como nós capturamos o cliente, nós também podemos capturar o índice. Aí ficaria assim, ó. Vamos colocar como inteiro aqui, que eu consigo fazer uma conversão. Então perceba, nós temos o cliente e temos o índice que está vindo lá do servlet. Tá? Agora nós guardamos o índice aqui, dentro do nosso input. Tá? E aqui o e-mail do cliente que nós estamos tentando editar. Então vamos fazer um teste agora, ver se isso vai funcionar na prática. Deixa eu ver se está. Vou dar um start aqui. Indo aqui o navegador. Uma requisição. Opa! Olha só, fizemos uma requisição get, olha o que ele fez. Ele já começou a dar problema. Ó. Ele falou, você tentou fazer um loop aqui, em algum lugar nós tivemos um problema. Tá? Ele já falou aqui onde que está. A partir dessa requisição, ele falou na linha 53, ele falou que nós tivemos um problema. Então vamos olhar lá na linha 53. Aqui, ó. Deu um conflito, ó. Tá vendo? Aqui nós temos um int i, e aqui nós temos um integer i, ó. Então a gente já está conflitando aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar assim, ó, que esse i aqui, ó, é o i do CLI, certo? O i do CLI. E aqui eu vou chamar i do CLI. Pronto? Tá? E aqui eu vou chamar iCLI, só para ficar didático e intuitivo. O i do CLI. Aí, beleza? Que ele quer alterar. Então tá lá. Olha o ID que ele quer alterar. Tá? Aí que a gente pode até... Aqui o parâmetro, nós vamos nos preocupar com ele na hora que for fazer a requisição. No primeiro momento agora a gente só quer testar. Se clicando no editar, nós vamos carregar os dados dentro do formulário. Tá? É isso que nós queremos testar. Então vamos ver se isso funciona mesmo. Então a requisição aqui... Acho que eu não iniciei. Ah, iniciei, deixa eu ver. Deixa eu ver. Exibir o código-fonte. Ele tentou montar, aí ele colocou nulo aqui e não renderizou a lista, ó, tá vendo? Ó? Ele tentou montar um formuláriozinho, deixa eu ver se apareceu aqui. Que nem apareceu, olha só, HTML final. Então ele montou aqui um form/form. Em algum lugar nós tivemos um problema. Então vamos olhar aqui no console. Está aqui o problema que aconteceu. Olha só, ele não está gostando da forma como nós estamos trabalhando aqui no loop. Tá? Novamente, duplicate local variable, ele tinha dado, acho que isso aqui é o erro antigo. Deixa eu limpar isso aqui. Limpei. Como eu falei para vocês no começo do curso, né? Que esse curso aqui é improvisado, então eu estou fazendo em tempo real, não tem nada ensaiado, então os problemas vão acontecer de verdade aqui para a gente aprender juntos, tá?